Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. O argumento de Paulo começa explicando para nós qual é a origem daqueles que foram hoje chamados por Deus para fazer parte do corpo de Cristo, a igreja, a família de Deus. E ele se dirige a essas pessoas, a nós cristãos, dizendo que em um tempo passado, antes, nós estávamos mortos por causa da nossa desobediência e dos muitos pecados. Essas são duas palavras fundamentais que o apóstolo Paulo utiliza para introduzir aqueles que foram chamados por Deus para serem salvos. Ele fala sobre a desobediência e sobre o pecado. A desobediência é exatamente uma prática contrária à fé. Se fé na Bíblia implica em obediência a Deus, a desobediência significa que nós não cremos em Deus. A prática de uma vida desobediente consiste em pessoas que não reconhecem Deus como seu Senhor e não vivem de acordo com a vontade desse Deus. E isso significa que não tem jeito, a pessoa desobediente é uma pessoa que vive no pecado. E o pecado aqui, perceba, é muito mais do que as ações erradas que eventualmente podemos cometer. O pecado aqui é exatamente o que está dirigindo, comandando, dando sentido à vida das pessoas. Os pecados não os quais costumávamos praticar, mas nos quais costumávamos viver, de acordo com o resto deste mundo que obedece a um outro Senhor que não é Deus. Quem é esse outro Senhor que não é Deus? Paulo identifica aqui como o comandante dos poderes do mundo invisível. Nós podemos concluir aqui que tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus é o que está dominando a vida das pessoas que estão vivendo no pecado. E aí Paulo continua dizendo que ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Obedecer a quem? Como dissemos no início, obedecer a Deus. Significa que essas pessoas que não reconhecem Deus como seu Senhor e não reconhecem Deus como seu Criador e Pai, que é capaz de lhes dar uma vida boa, tranquila, de acordo com a sua vontade, para que desfrutemos com Ele uma relação plena, assim como toda a criação, assim como uma relação plena conosco mesmo e com os nossos próximos, essas pessoas que não reconhecem neste Deus a fonte da sabedoria de vida, são aqueles que se recusam a obedecer a Deus porque têm no seu coração, na sua natureza humana, um poder que faz com que eles vivam em desacordo com esse Deus. E como dissemos, a prática disso é a desobediência. E Paulo conclui essa parte dizendo que não há escapatória. Não importa a sua origem, não importa a sua religião, não importa, no caso da carta aos Efésios, se eram judeus, se eram gentios, todos nós vivíamos deste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por isso, por natureza, merecedores da ira de Deus, como os demais. Significa, então, que viver na desobediência a Deus consiste em viver seguindo os desejos do próprio coração humano. Significa viver de acordo com as inclinações da nossa própria natureza forjada no pecado. Quando nós somos os senhores da nossa própria vida, isso se traduz numa prática de vida de desobediência a Deus, conduzidos por uma mentalidade que não é voltada a Deus, que jamais será capaz de obedecer e realizar a vontade do nosso Pai Criador. Sem realizarmos a vontade do nosso Pai, isso significa não vivermos de acordo com os seus projetos para a sua criação, para os seus filhos amados. Consiste em um dia enfrentarmos a realidade mais terrível que pode existir, a separação eterna do nosso Deus. Éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus, como todos os demais. Não há nenhuma escapatória, não há nenhuma exceção. Todos aqueles que vivem na desobediência, vivem conduzidos pelos seus próprios desejos, são os senhores da sua própria vontade, são os capitães do seu próprio destino.
No entanto, por causa disso mesmo, é que Deus tomou providências para que a nossa sorte fosse mudada. Deus fez o que foi necessário fazer para que o nosso destino não fosse a separação eterna do nosso Deus e a nossa realidade presente não fosse mais de desobediência e de morte e para a morte. Que Deus te abençoe e até os nossos próximos encontros, continuando no capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios.